O verdadeiro fundamento de Deus é Cristo. Esse é o fundamento de Deus revelado a toda a humanidade. Quando nós sabemos que Jesus foi ofertado, oferecido como sacrifício, propiciação pelo pecado de toda a humanidade, aí está o fundamento da crença de todo aquele que manifesta uma fé no Criador de todo o universo. Esse é o verdadeiro fundamento. Só que isso tem que ser com total entendimento para não ser só de palavras, mas quando você estende a sua visão e que você sabe que Cristo foi oferecido como um sacrifício e a propiciação pelo pecado de toda a humanidade, então você sabe que por esse fundamento você já foi abençoado. E nós vamos falar das experiências que Jesus teve quando ele esteve aqui na terra. Qual era a luta de Jesus, né, para com os homens? O que ele queria desfazer? Né? O que ele considerava como verdadeira igreja, como verdadeiro Deus, onde era a fonte dele repousar o seu entendimento, né? E o que ele era contrário também. Eu digo para todos que aquilo que hoje a humanidade coloca o teu entendimento, coloca a tua sabedoria, e de domingo em domingo vocês recorrem, Jesus era contra isso. Infelizmente, né, ou felizmente, para uma grande turma que já entende já o verdadeiro fundamento, e infelizmente para aqueles que estão ainda nesse entendimento inserido no sistema religioso, porque quando nós falamos eles se sentem atingidos e eles rangem assim os dentes de fúria e se manifestam ódio e não aceita que nós falamos a verdade apresentando o fundamento que é Cristo, né? Porém, a gente sabe que todos têm zelo e têm carinho por Deus, porém não com entendimento, porque todas as vezes que o homem libera a sua palavra e cria um outro fundamento que não seja aquele que foi revelado em Cristo como sacrifício e como propiciação pelo pecado de toda a humanidade de uma vez por todas. Não é ficar como o cachorro correndo atrás do rabo e nunca pega, não. É de uma vez por todas. Ao ouvir uma mensagem, desde o primeiro momento, você já entende que você foi perdoado e que houve uma propiciação pelo pecado de toda a humanidade. É de uma vez. Entendeu? Agora é para todo sempre e para toda a eternidade. Então o pessoal do sistema religioso, eles têm zelo e têm carinho, né, por Deus, porém não com entendimento. Mas nós que entendemos em parte a graça revelada em Cristo, nós devemos bater nesse templo, né, nesse templo construído pela mão do homem, nesse templo construído pela doutrina do homem, nós temos que ir batendo, batendo, até que isso desmorone. Quando não restar pedra sobre pedra, aí começa uma dispensação do Espírito, né? Aí ele não habita mais no entendimento das pessoas, de forma a qual você vai permanecer com o seu mérito ou com o mérito humano para chegar diante de Deus, com a justiça humana. Não, aí acaba de uma vez quando ele conseguir, né, tirar esse mérito que é o homem estar na carne e fazer com que você esteja no Espírito, confiando somente no Senhor. Então, o que nós podemos concluir? Que quando Jesus veio, ele teve um grande conflito
com a religião. Jesus teve um grande problema com os templos. Jesus teve um grande problema com a doutrina. Jesus teve um grande problema com a filosofia. Jesus teve um grande problema com os costumes. E todas as vezes que um irmão que entende em parte a graça, ele aparecer em um vídeo, em uma live, vocês podem ver que ele vai sempre confrontar o sistema religioso. Porque quando nós entendemos que o mal também ele é proveniente dos templos, ele é proveniente do homem. Quando a gente entende isso, que isso é um mal também, então não tem como a gente falar de Cristo sem apontar para vocês a estrutura humana, né? O mérito humano, o que é mundo, o que é natural, o que é carnal. Porque quando nós tomamos conhecimento de que o fundamento para a união do homem para com Deus é Cristo sendo ofertado como sacrifício e propiciação pelo pecado de toda a humanidade, então agora o que resta é nós caminharmos para você se desprender do homem, de si e daqueles que se apresentam como deuses. Agora você precisa se desprender, né? É um estágio avançadíssimo quando você se desprende de absolutamente tudo. Por exemplo, vou falar aqui algo que não estou induzindo ninguém a fazer isso, porque senão, se não for pela direção do Espírito, a pessoa fica perdido aí, desorientado, volta a estragar a sua vida, porque não chegou o tempo. Tem que ser governado pelos homens, tem que andar no cabrestinho aí da religião, e não tem jeito. Tem que permanecer até que seja pelo próprio Deus a revelar, né? Mas uma das coisas que dificilmente o ser humano vai conseguir ter uma alegria, né, de estar em Cristo em espírito e em verdade, é estando dentro de um templo religioso. Sei que é difícil das pessoas compreenderem. Os irmãos que já estão avançados, já teve a revelação do fundamento de Deus em Cristo, né, sendo oferecido como sacrifício e propiciação pelo pecado da humanidade, eles aceitaram esse perdão, eles estão perdoados. Então esses irmãos se alegram quando nós falamos assim, ó, eles saíram de um templo religioso e agora eles estão em Cristo, verdadeiramente, né, desimpedido. Cristo ajudou eles a vencer, eles saíram das garras dos homens. Então, quando eu digo que uma pessoa, quando sai de um templo religioso com esse propósito, claro, isso é um momento exato em que Deus cria todos os arranjos, todas as circunstâncias, e às vezes até o líder escorraça você, ocorre uma situação, e aí você foi expulso do sistema religioso. Deus te abençoou grandemente quando isso acontece. Olha que loucura que eu estou falando para você, né? Enquanto muitos tentam pegar as pessoas e colocar lá dentro de um templo, eu estou falando para você que se for um plano de Deus, assim, e é o plano dele, mas se for nenenzinho, ele não vai fazer isso, né? A pessoa tem que estar já madura, a pessoa tem que já estar bem posicionado quanto a saber que o homem na carne não agrada a Deus. Aí ele cria arranjos e lança você para fora da grande Babilônia, do sistema religioso, das garras do homem, e aí você tem a experiência de desfrutar da paz que há em Cristo pelo fundamento da nossa fé, né, que é Ele. Então não é ruim, é muito bom.
Todos me conhecem, a maior parte aí me conhece, sabe que eu já fui inserido dentro de um sistema templo, dentro de um sistema religião, dentro de um sistema cultural, dentro de um sistema onde nós buscavam o Senhor no domingo e no outro nós dizíamos, não estou sentindo Deus, parece que Ele está distante, o que aconteceu? Que loucura, né? E hoje eu sei que em todos os momentos, em todos os lugares, né, o meu espírito recebeu o Espírito do Pai. Então eu estou nele, ele está em mim. Eu agora não pertenço mais a um sistema religioso. Agora sou desimpedido do homem. E aquilo que Jesus lutou tanto quando ele veio aqui, manifestou no seu ministério terreno, né? Eu hoje fui privilegiado, abençoado, porque eu tive êxito por meio do Espírito. Então, quando Jesus veio ao mundo, pergunta assim, qual que era? Faz uma pergunta para você mesmo. Diz assim, Senhor Jesus, quando o Senhor veio ao mundo, que o Senhor escolheu os seus discípulos e começou a dar instruções, qual que era a tua luta naquela época? O Senhor pelejava com quem? Quem era resistente? Qual era o teu objetivo? E aí ele vai responder para você assim, se você for manso e humilde de espírito. Eu queria destruir o templo feito por mãos de homens. Tanto o templo físico, para eles entenderem que não é pela lei e que não é pelo mérito do homem que é salvo, e também o templo construído na mente. O templo construído na mente é quando você está inserido dentro de um templo religioso e você tem toda aquela tradição, né? Não corta o cabelinho, usa uma sainha longa, não passa um batom, não usa maquiagem, não trabalha no sábado, eu faço jejum tantos dias. Então tudo isso é um templo construído dentro de você por um parâmetro humano. É um templo também. E aí a gente diz, eu sou contra os templos. Se vocês entendessem isso, vocês iriam agora não pautar a fé de vocês em uma filosofia que um homem tentam pegar vocês da liberdade que vocês podem ter e prender vocês dentro da doutrina. E o meu povo gosta, o meu povo aplaude, eles dizem, é isso mesmo, né? Tá tudo certo, é igual passarinhos, estou dentro da gaiola. E aí os homens, os líderes, aqueles que dominam a mente de vocês, engordam, eles enriquecem, eles cometem iniquidades e eles criam filhos também da iniquidade. Eles criam filhos carnais. E o povo tudo aplaude, diz, é isso, eu gosto, estou aqui sentindo a presença, aqui é maravilhoso, tal. Mas o Senhor tem uma contenda, né, com essa questão de templo estabelecido por homem, de mérito de homem. E é isso que nós vamos ver hoje. Porque a gente espiritualiza tanto a coisa quando nós falamos de Jesus, e tem coisas assim que nós fazemos de forma religiosa, que aquilo é uma das principais pedras de tropeço. E a gente não entende. Uma das principais pedras de tropeço que adoece as pessoas. A doutrina do homem, ela adoece as pessoas. A doutrina do homem, ela faz você ser miserável, ela faz você voltar à escassez. A doutrina do homem, ela faz você se jogar
em um local isolado e acreditar que Deus não está com você, que nada está acontecendo, porque eles enchem vocês de filosofia e a mente do homem capta toda a mensagem e se enche daquela empolgação, daquela animosidade para esse mundo. E na medida que não se conquista, então entra a frustração que é proveniente, vem dos homens, da religião, e acaba que sendo uma praga para a sua vida, né? Jesus disse, se o teu coração, teu entendimento estiver nesse mundo, você é o mais infeliz. E o que o sistema e os homens, o sistema religioso, incentiva as pessoas? Mundo, você vai conquistar, eu vou te revelar, vai acontecer, você amanhã vai acordar e tudo vai estar nos seus pés. Que besteira, né? Que besteira que o sistema religioso coloca pra gente. E o engraçado é que o povo gosta disso, né? Não tem quem faça estas pessoas entenderem que o fundamento da salvação é Cristo sendo oferecido como sacrifício e propiciação pelo pecado de toda a humanidade. E uma vez que foi manifesto essa oferta, então agora é uma questão de crença. Eu creio, agora eu já descanso, eu vou viver completamente por meio da fé. E aí eu vou ter que mudar a minha vida, né? Os meus costumes, o meu padrão. O primeiro passo é a gente não fundamentar templo como igreja. Esse é o primeiro passo. Enquanto você apontar o seu dedo para um templo e dizer que lá é a casa de Deus, que lá é a igreja, vai ser difícil. E se você não mudar esse teu entendimento, no dia que você ficar 3 semanas ou 4 semanas sem ir naquele local, você vai adoecer porque você vai sentir que está distante de Deus. E se você, assim como muitas pessoas, não frequentar mais aquele local por algum acontecimento, você vai dizer que está desviado, que está afastado de Deus, porque esse é o parâmetro da doutrina humana. Só que eu quero te abençoar com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não, quando você sair, quando ocorrer qualquer arranjo, você está abençoadíssimo. É só você tomar o conhecimento do fundamento que é Cristo, sendo enviado como sacrifício e propiciação pelo pecado de toda a humanidade, e você aceitar o perdão, e aí você já começa a tua caminhada na nova e eterna aliança, sendo participante do ministério da graça, do favor imerecido, do amor ágape do Pai, que se revelou em Cristo, perdoando os pecados, as transgressões, né? E tirando a mensagem de acusação e nos dando a liberdade de qualquer filosofia, de qualquer costume. Então, nós vamos ver aqui em Mateus, eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar, que um dos problemas de Jesus era exatamente essas estruturas que hoje os homens tanto se apegam, gostam tanto, né? E é difícil para tirar o homem, muito difícil. Você pode batalhar com eles de todas as formas, eles acreditam que quando a gente fala, nós estamos falando para criar mais uma religião, não é. Quando fica claro para a gente o verdadeiro fundamento, tudo que nós mais queremos é fazer com que as pessoas também entrem no reino de Deus. Ah, Jânio, mas você está no reino de Deus, eu também estou no reino de Deus. Eu tenho as duas experiências. Eu tenho a experiência de estar lá, inserido dentro de um sistema religioso e falar a mesma mensagem que eu estava no reino,
mas com doenças psíquicas criadas pela doutrina, aflição traga pela doutrina, perturbação traga pela doutrina, inquietação, enfado, todo tipo de coisas ruins no interior do homem, trago por uma doutrina que é colocada lá no sistema religioso. Você ouve aquilo tão inocente, você acha, não, isso aqui não está me fazendo mal. Mas dependendo daquelas palavras que estão sendo liberadas, faz muito mal, é prejudicial. Então, o reino de Deus, naquele primeiro estado, mas nunca que eu estava inserido dentro dele, no contexto de descanso. Agora, quando eu entendo que eu só estou aqui nesse momento anunciando estas palavras para trazer uma revelação mais clara e um aperfeiçoamento primeiro para mim testificar de que a salvação vem por meio de Cristo, pelo amor do Pai, é Ele mesmo que manifestou toda a união dele para conosco por meio de Cristo. E aí eu entendo que não resta mais nada, nem um sacrifício, nem um ato para expiação de pecado novamente. Não há nada. Já foi expiado de uma vez por todas. Aí eu olho para um lado, não tenho o que fazer. Olho para o outro, não tenho o que fazer. Olho para o outro, não tenho o que fazer. Olho para o outro, não tenho o que fazer. Então o que eu tenho que fazer agora é aceitar o perdão. Aceitei o perdão, então eu já vejo a justiça do Cristo se manifestando na minha vida. Ele se fez justiça sobre mim. E eu recebo essa justiça, eu aceito essa justiça. E quando eu tomo esse conhecimento, eu já vejo que por dentro também já mudou muitas coisas. Eu já recebo a paz. Já não há inquietação, já não há perturbação, porque a paz dele reina. E quando eu estendo um pouco mais, eu vejo a alegria no Espírito. A alegria triunfa aqui, direto no Espírito, que é o Evangelho também, né? O anúncio do Evangelho também. Então, triunfo por ouvir o Evangelho, que é as boas novas, e triunfo também de alegria por saber que o próprio Cristo é que é o Salvador. Aí eu entro no reino, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Olha só que o problema, vamos colocar aqui na tela para vocês ver. Olha só, tá aí na tela. Observa aí qual que era um dos problemas de Jesus, a qual ele estava enfrentando naquele momento. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. E aí? Naquele momento, Jesus estava falando de um templo físico. E ele estava, essa fala dele, essa ênfase é para as pessoas olhar para ele como o fundamento da união do homem para com Deus, da salvação do homem para com Deus, da justificação do homem para com Deus. E não olhar mais para o templo. Entende? Desde aquela época, mesmo antes da cruz, Jesus já estava manifestando para os homens crer unicamente nesse fundamento que é Deus o enviando, ou ele sendo o verdadeiro Deus vindo, né? E sendo ofertado como um sacrifício para a propiciação do pecado de toda a humanidade, e nós já tomamos conhecimento disso. Então, a humanidade aceita o perdão, aceita a justificação? Não, eles não aceitam. Por isso que eles correm atrás de ritual. E os irmãos que hoje falam de graça, aceita? Aceita. São perdoados? São. São justificados? São unidos com Cristo? São. Só de palavra? Tem constância? Em algum momento ele vai sentir, né, que a mensagem vai acusar ele novamente? Nunca mais. Nunca mais. A quem o Espírito se revelou, nunca mais é imputado condenação na mente dele.
É uma obra verdadeira, uma obra do Espírito. Então está aqui Jesus dizendo: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. E ele é maior do que o templo, com toda certeza. Jesus é maior que o templo físico de Jerusalém. O templo era o centro da fé judaica, como é hoje o centro da fé de todo religioso. Lá estava um sacrifício, continua do mesmo jeito hoje. Quando um evangélico vai a um templo, lá está aquilo que ele vai oferecer para Deus, né? O sacrifício, a presença de Deus e o perdão dos pecados. Mas Jesus, as pessoas imaginam que o templo é tudo isso, entende? O homem imagina que o templo é tudo isso, por isso que há cerimônia, por isso que há culto pagão. É culto pagão aquilo que se faz, né? Culto pagão. Por isso que há os rituais, por isso que há as campanhas, por isso que há as ofertas. Por isso, e o homem acredita em tudo isso, né? Mas Jesus afirma que ele é o próprio, é maior que o templo, porque em sua pessoa habita a plenitude de Deus. O templo era sombra naquela época. Cristo é a realidade. O templo e seus sacrifícios eram figuras que apontavam para Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só substitui, mas supera o templo. A presença de Deus não está em pedras, mas em Cristo. No templo, Deus se manifestava de forma simbólica. Em Jesus, Deus se revela plenamente, como ele mesmo diz: destruam esse templo, eu o levantarei em 3 dias. Jesus é o cumprimento da lei do sábado. Ele mostra que a misericórdia e a vida têm prioridade sobre regras cerimoniais. Estar com ele é mais importante do que o templo em si. Aqui é quem manifesta o evangelho da graça, que apresenta Jesus como maior do que o templo, como maior do que sacrifício, como maior do que ritual. E digo para você, quando você sai de um templo, você está colocando o Cristo como o verdadeiro fundamento, né? Não estou mandando ninguém sair, isso é Deus que tira. Mas quando você sai, quando você tem essa dádiva, esta bênção, você agora foi abençoado. Não tem impedimento, não tem mais cerca, não tem mais ritual, não tem mais sacrifício. O Senhor te deu a liberdade. E agora você vai crescer no entendimento e na graça. E continua dizendo, né? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que uma filosofia. Jesus é maior do que uma religião. Mas para isso se faz necessário você entender o verdadeiro fundamento, que é você crer que depois da cruz, nós já não esperamos mais resultado colocado por homem, mas nós cremos no resultado do ato, que é a justificação e a união e o perdão, e toda a obra de Deus revelada em Cristo manifesta em nós como bênção. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então o fundamento é você se ver em paz. Esse é o verdadeiro fundamento. Continua dizendo: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Então, aqui está mais uma contenda aqui da religião, que condena, coloca regra, dita a lei na sua consciência. E Jesus dizendo: eu não quero sacrifício de maneira nenhuma. Misericórdia. Misericórdia significa perdão, é o que ele se manifestou.
Misericórdia significa amor ágape, foi o que ele se manifestou. Misericórdia significa graça, favor imerecido, foi o que ele se manifestou. Esse é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, a quem nós damos toda a honra e toda a glória e continuaremos martelando e batendo no templo que é natural para que ele seja destruído. Quer templo físico mesmo, onde as pessoas consideram como igreja, grande confusão na mente, porque ele mesmo disse, vocês são o templo do Espírito, eu habito no entendimento de vocês. Quando há um renovo no entendimento de vocês, aí eu habito, é o templo do Espírito, entende? Então, bem-aventurados são todos aqueles que entendem o verdadeiro fundamento manifestado por Deus em Cristo. E esse fundamento, ele é o sacrifício ofertado, oferecido para a propiciação do pecado de toda a humanidade. Nós estamos perdoados, justificados, unidos com Deus. E não há mais nada o que devemos fazer. Tudo já está feito e consumado pela obra feita em Cristo.